Olá a todos, eu sou o João Ricardo, eu sou no terceiro período do curso de Odontologia da Unifagoc. Hoje eu e a Elaine iremos apresentar para vocês o trabalho do tema de alergia dentro da matéria de microbiologia do professor Fabrício Ramos. Todas as reações alérgicas compartilham características muito comuns, embora elas difiram muito nos tipos de antígeno que provocam essa reação e suas manifestações clínicas e patológicas. A marca de doença alérgica é a produção do anticorpo IgE, que é dependente da ativação das células T auxiliares produtoras de IL-4. A sequência típica de eventos na hipersensibilidade imediata consiste na exposição a um antígeno, a ativação dos linfócitos, células TH2, células T foliculares auxiliares, que seriam as células TFH, produtora do IL-4 e células B, específico para o antígeno e a produção de anticorpos IgE. A ligação de anticorpos aos receptores Fc de mastócitos e ativação de mastócitos através da reexposição ao antígeno, resultando na liberação de mediadores a partir do mastócito e a subsequente reação patológica. A alergia é uma doença mediada pelo TH2 protóptico. Muitos dos primeiros acontecimentos característicos patológicos da reação são desencadeados por citocinas TH2 que podem ser produzidas por células TFH nos órgãos linfóides e por células TH2 clássicas nos tecidos. As manifestações clínicas e patológicas da alergia consistem em reação vascular e do músculo liso, que desenvolve-se rapidamente após a exposição repetida ao alergeno, ou seja, a hipersensibilidade imediata, que é uma fase tardia e retardada de direção inflamatória. As reações alérgicas se manifestam de forma diferente, dependendo dos tecidos afetados, incluindo as erupções cutâneas na pele, a congestão nasal, a constrição brônquica, a dor abdominal, a diarreia e o choque sistêmico. Na forma sistêmica mais extrema, ela é chamada de anafilaxia. Os mediadores derivados de mastócitos podem restringir as vias aéreas para o ponto de asfixia e produzir colapso cardiovascular, levando à morte. Indivíduos atípicos produzem altos níveis de IgE em resposta a alérgenos ambientais, enquanto indivíduos normais geralmente produzem outros isótopos de Ig, como IgM e IgG, e apenas pequenas quantidades de IgE. O anticorpo IgE é responsável pela sensibilização dos mastócitos e fornece o reconhecimento de antígenos para a reação de hipersensibilidade imediata. A IgE é o isótopo do anticorpo que possui a cadeia pesada. Ele se liga aos receptores de Fc específico e mastócitos e ativa essas células. Os antígenos que provocam a reação de hipersensibilidade imediata, alergenos, são proteínas ou produtos químicos ligados às proteínas. Os alergenos típicos incluem proteínas no pólen, ácaros domésticos, pelos de animais, alimentos e produtos químicos como o antibiótico penicilina. Não se sabe por que alguns antígenos induzem a IL-4 a produzir respostas de célula T auxiliares e de reações alérgicas, ao passo que outros não. Duas características importantes dos alergenos são que os indivíduos são expostos a eles repetidamente e, ao contrário do que acontece com micro-organismos, ele não estimula as respostas imunológicas inatas que estão associadas à secreção de TH1 e TH17 pelos macrófagos e células dendríticas indutoras de citocinas. As células B específicas para alergenos são ativadas pelas células TFH nos órgãos linfóides, como outra resposta das células B dependendo da célula T. Em resposta ao ligante da CD40 e citocinas, principalmente IL-4 e possivelmente IL-13, produzidos pelas estas células T auxiliares, as células B são submetidas à mudança de cadeia pesada do isótopo e produz IgE. A IgE circula como um anticorpo bivalente e está normalmente presente no plasma em uma concentração em menos de 1 ml. Em condições patológicas, tais como infecção por Hamilton e utopia grave, este nível pode aumentar para mais do que 100 ml. A IgE alérgena específica produzida por plasmoblastos e plasmócitos entra na circulação e se liga a receptores Fc nos mastócitos do tecido, de modo que essas células são sensibilizadas a preparar para reagir ao encontro subsequente com alérgenos. Os basófilos circulantes também são capazes de se ligar a IgE. As células TH2 secretam citocinas incluindo a IL-4, IL-5 e IL-13, que trabalham em combinação com mastócitos e eosinófilos para promover respostas inflamatórias a alérgenos nos tecidos. As células TH2 contribuem também para a inflamação da reação de fase tardia. Consistente com o papel central das células TH2 na hipersensibilidade imediata, são encontradas maiores quantidades de células T alérgeno específicas que secretam IL-4 no sangue de indivíduos atópicos do que indivíduos não atópicos.
Em pacientes atópicos, as células T alergena específica também produzem mais IL-4 por célula do que indivíduos normais. A acumulação de células TH2 são encontradas nos locais da reação de hipersensibilidade imediata na pele da mucosa brônquica. As células linfóides inatas do grupo 2 também secretam IL-5 e IL-13. Todos os mastócitos são derivados de células progenitoras da medula óssea. Normalmente, os mastócitos maduros não são encontrados na circulação. Os progenitores migram para os tecidos periféricos, como células imaturas, e sofrem diferenciação em resposta aos sinais bioquímicos do microambiental local, incluindo o fator de células-tronco liberado por células do tecido que se ligam ao receptor CK nos progenitores de mastócitos. Os mastócitos maduros são encontrados em todo o corpo, principalmente perto de vasos sanguíneos e nervos subepitélios. Os mastócitos ativados segregam uma variedade de mediadores que são responsáveis pelas manifestações das reações alérgicas. Eles incluem substâncias que são armazenadas em grânulos e rapidamente são liberadas após ativação e outras que são sintetizadas sob ativação. Os mastócitos e basófilos expressam um receptor de IFC de alta afinidade específico para as cadeias pesadas, denominado de IFC-RI, que se liga à IgE. A IgE, como todos os outros anticorpos, é produzida exclusivamente por células B, enquanto a IgE funciona como receptor de antígeno na superfície do mastócito e basófilos. Esta função é conseguida através da ligação de IgE e FC-RI. Nestas células, a afinidade de IgE para FC-RI é muito alta, constante dissociação de cerca de 1 vezes 10 menos 10 milhões, muito maior do que de qualquer outro receptor de FC para o seu anticorpo ligante. Portanto, a concentração de soro normal de IgE, embora baixa em comparação com outros isótipos de IgE, menos a 5 vezes 10 menos 10 milhões, mais ou menos, é suficiente para permitir a ocupação de receptores de FC-RI. Além de mastócitos e basófilos, o FC-RI foi detectado em eosinófilos, células epidérmicas de Langerhans, alguns mascógrafos de derme e manócitos ativados. A função do receptor em muitas das células não está estabelecida. Os mastócitos são ativados pela ligação cruzada de moléculas de FC-RI, que ocorre por meio de ligação de antígenos multivalentes para as células de IgE que estão ligadas aos receptores. A ativação dos mastócitos resulta em 3 tipos de resposta biológica: a secreção de conteúdo de grânulos pré-formados por excitose, que é a degranulação, a síntese e secreção dos mediadores lipídicos e a síntese e secreção de citocinas. A exposição ao antígeno irá cruzar moléculas de IgE suficientes para desencadear a ativação dos mastócitos. Em contrapartida, nos indivíduos não atópicos, as moléculas de IgE ligadas a mastócitos são específicas para muitos antígenos diferentes, os quais podem ter induzido baixo nível de produção de IgE. Portanto, nenhum antígeno sozinho vai levar à reação cruzada de um número suficiente de moléculas de IgE para causar a ativação dos mastócitos. A síntese de mediadores lipídicos é controlada pela enzima fosfolipase A2 catassônica, a PLA2. Esta enzima é ativada por 2 sinais: elevação de cálcio citoplasmático e fosforilação catalisada por uma proteína ativada por mitogênio quinase, ou MAP. Tais é como a quinase ativada por receptor extracelular, ou ERK. O ERK é ativada como consequência de uma cascata de quinase iniciada através da ITMS, do receptor, provavelmente usando as mesmas como intermediário nas células T. Uma vez ativada, a PLA2 hidrolisa os fosfolipídios da membrana para liberar substratos que são convertidos mais tarde por cascata de enzimas para mediadores finais. O principal substrato é o ácido araquidônico, o qual é convertido pela ciclogênio limpase em diferentes mediadores. A secreção de citocina por mastócitos ativados é uma consequência da transição de genes de citocina recém-induzida. O evento bioquímico que regula a transcrição de genes de citocinas nos mastócitos parece ser semelhante aos eventos que ocorrem nas células T. O recrutamento e ativação de várias moléculas adaptadoras e quinase em resposta à ligação cruzada do FC-RI leva à translocação nuclear do fator de células T ativadas do fator nuclear KB, bem como a ativação da proteína de ativação 1, AP1, por proteínas quinases. Os mastócitos produzem muitas citocinas diferentes que contribuem para a inflamação alérgica, a reação de fase tardia. Essas citocinas incluem o TNF, o L1, IL-4, IL-5, IL-6 e IL-13, o CCL3 e CCL4. A ativação de mastócitos induz a transcrição e a síntese dessas citocinas, mas o TNF pré-formado pode também ser armazenado nos grânulos liberados rapidamente nas ligações cruzadas do FCR1.
As células TH2 são recrutadas para os locais de reações alérgicas, também produzem algumas das citocinas. As citocinas que são liberadas dos mastócitos ativados e células TH2 são o principal responsável pela inflamação associada à reação de fase tardia. As funções inibitoras dos mastócitos são mediadas por moléculas solúveis, liberadas de células ativadas. Esses mediadores podem ser divididos em mediadores pré-formados, os quais incluem aminas biogênicas, e macromoléculas de grânulos, e os mediadores recém-sintetizados, que incluem citocinas e mediadores lipídicos. Olá pessoal, meu nome é Eveline e vou falar um pouco mais sobre a alergia. Muitos dos efeitos biológicos da ativação dos mastócitos são mediados por aminas biogênicas que são liberadas do grânulos citoplasmáticos e agem sobre os vasos sanguíneos e o músculo liso. As aminas biogênicas, também chamadas de aminas vasoativas, são compostas de baixo peso molecular, que contém um grupamento amina. Nos mastócitos humanos, o principal mediador dessa classe é a histamina, mas em alguns roedores, a serotonina pode ser igual ou maior importância. A histamina atua através da ligação de receptores de célula-alvo e diferentes tipos de células expressam as classes distintas de receptores de histamina. Exemplo, H1, H2, H3, que podem ser distinguidos pela sensibilidade a inibidores farmacológicos diferentes. As ações da histamina são de curta duração, pois a histamina é rapidamente removida do meio extracelular através de sistema de transporte específico para aminas. As proteases neutras de serina, incluindo a triptase e a quimase, são os constituintes de proteínas mais abundantes dos grânulos de secreção dos mastócitos e contribuem para o dano tecidual nas reações de hipersensibilidade imediata. A triptase está presente em todos os mastócitos humanos e não é conhecida sua presença em nenhum outro tipo de célula. Portanto, a presença de triptase em fluidos biológicos humanos é interpretada como marcador de ativação de mastócitos. A ativação dos mastócitos resulta na rápida síntese de novo e libertação de mediadores de lipídios, que possuem uma variedade de efeitos sobre os vasos sanguíneos, a musculatura lisa, brônquica e leucócitos. O mais importante desses mediadores são os derivados do ácido araquidônico, o qual é gerado pela hidrólise dos fosfolipídios, de membrana mediada pela PLA2. O ácido araquidônico é metabolizado pelas vias de ciclooxigênase ou lipoxigênase para a produção dos mediadores de reações alérgicas. O principal mediador derivado do ácido araquidônico produzido pela via da ciclooxigênase no mastócitos é a prostaglandina D2. Ela liberada se liga aos receptores da célula do músculo liso e atua como um vasodilatador e um broncoconstritor. As alterações vasculares precoces, que ocorrem durante as reações de hipersensibilidade imediata, são demonstradas pela reação pápula e de aloeritematoso para a injeção intradérmica de um alérgeno. Quando o indivíduo que encontrou um alérgeno previamente e produziu o anticorpo IgE é desafiado por uma injeção intradérmica do mesmo antígeno. O local da injeção torna-se vermelho pela dilatação local dos vasos sanguíneos cheios de células vermelhas do sangue. O local em seguida rapidamente incha como resultado do vazamento do plasma das vênulas. Esse inchaço suave é chamado de pápula e pode envolver uma área de vários centímetros de diâmetro de pele. Posteriormente, os vasos sanguíneos nas margens da pápula se dilatam e tornam cheios de células vermelhas do sangue e produzem uma borda vermelha característica chamada de aloeritematoso. A reação completa da pápula e do aloeritematoso pode aparecer dentro de 5 a 10 minutos após a administração do antígeno e geralmente desaparece em menos de 1 hora. Na imagem a seguir, a gente vai ver melhor sobre a reação imediata. A reação imediata de pápula e aloeritematoso é seguida de 2 a 4 horas mais tarde por uma reação de fase tardia, que consiste no acúmulo de leucócitos inflamatórios, incluindo neutrófilos, eosinófilos, basófilos e células T auxiliares. A inflamação é máxima em cerca de 24 horas e em seguida diminui gradualmente.
A propensão para o desenvolvimento da alergia é influenciada pela herança de vários genes. Níveis anormalmente elevados da síntese de IgE e atopia associada frequentemente ocorrem nas famílias. Estudos familiares demonstram clara transmissão autossômica de atopia, embora o padrão de herança completo seja multigênico. Dentro de uma mesma família, o órgão-alvo da doença atópica é variável. Assim, a febre do feno, a asma e o eczema podem estar presentes em vários graus em diferentes membros da mesma tribo. Todos esses indivíduos, no entanto, mostrarão níveis médios mais elevados do IgE no plasma. As influências ambientais incluem a exposição aos alérgenos em si, aos organismos infecciosos e, possivelmente, a outros fatores que afetam a função da barreira da mucosa, tais como a poluição do ar. Além disso, o tempo de vida, quando ocorre exposição a esses fatores ambientais, especialmente a exposição no início da vida, parece ser importante. As infecções respiratórias virais e bacterianas são um fator para predisposição ao desenvolvimento de asma ou exacerbação a uma asma pré-existente. Por exemplo, estima-se que a infecção respiratórias virais precedem até 80% de ataque da asma em crianças. Como tais infecções estimulam as respostas TH2 e as respostas de mastócitos, não é compreendido. As formas mais comuns dessas doenças são as rinites alérgicas, febre dos fenos, a asma brônquica, dermatite atópica, eczema e as alergias alimentares. As características clínicas e patológicas das reações alérgicas variam de acordo com a localização anatômica da reação, por várias razões. O ponto do contato com o alérgeno pode determinar os órgãos ou tecidos envolvidos. A anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade imediata sistêmica, caracterizada por edema em muitos tecidos e uma diminuição da pressão sanguínea secundária à vasodilatação. Esses efeitos geralmente resultam de presença sistêmica do antígeno introduzido por uma injeção, uma picada de inseto ou absorção através de uma superfície epitelial, tais como a mucosa intestinal. O alérgeno ativa os mastócitos em vários tecidos, resultando na liberação de mediadores que ganham acesso aos leitos vasculares em todo o corpo. A asma é uma doença inflamatória causada por repetidas reações alérgicas de hipersensibilidade de fase imediata e de fase tardia no pulmão, que conduzem à tríade clinocopatológica de obstrução intermitente e irreversível das vias aéreas. A terapia atual para a asma tem duas metas principais: a prevenção e reversão da inflamação das vias respiratórias e o relaxamento do músculo liso. Nos últimos anos, o equilíbrio da terapia mudou para o uso dos agentes anti-inflamatórios como principal modo de tratamento. A rinite alérgica, também chamada de febre do feno, é talvez a doença alérgica mais comum e é uma consequência das reações de hipersensibilidade imediata aos alérgenos comuns, tais como pólen de plantas ou de ácaros da poeira doméstica, localizados no trato respiratório superior por inalação. As alergias alimentares são reações de hipersensibilidade imediata aos alimentos ingeridos que levam à liberação dos mediadores a partir da mucosa e submucosa intestinal dos mastócitos do trato gastrointestinal, incluindo a orofaringe. A rinite, a urticária e o broncoespasmos leves também são frequentemente associadas a reações alérgicas a alimentos, sugerindo a circulação sistêmica do antígeno, e uma anafilaxia sistêmica pode ocorrer ocasionalmente. As reações alérgicas a muitos tipos diferentes de alimentos têm sido descritas, mas alguns dos mais comuns são amendoins, crustáceos e moluscos. As reações alérgicas comuns na pele incluem a urticária e a dermatite atópica. A erupção cutânea ou a urticária é uma reação aguda da pápula e ela induzida pelos mediadores de mastócitos e ocorre em resposta ao contato direto local com o alérgeno ou após a entrada do alérgeno na circulação. Além da terapia, que tem como objetivo as consequências da hipersensibilidade imediata mencionada anteriormente, os imunologistas clínicos muitas vezes tentam limitar o aparecimento das reações alérgicas através de tratamentos que visam alterar a resposta imunológica específica para o alérgeno do paciente.
Uma série de protocolos de imunoterapias empíricas foram desenvolvidos para induzir alterações múltiplas associadas à eficácia. Como resultado deste tratamento, os níveis do IgE específicos diminuem e os títulos de IgE geralmente aumentam, talvez inibindo a produção de IgE através de neutralização do antígeno e pele e pelo feedback de anticorpos. Embora a maior parte da nossa compreensão nas reações mediadas por IgE e por mastócitos venham da análise de hipersensibilidade imediata, é lógico supor que essas respostas evoluíram, porque eles fornecem funções protetoras. Esta hipótese é apoiada pela correlação entre certos tipos de infecções com níveis elevados do IgE e eosinofilia.